e a coragem de Lutero que encorajou Eurico Zwinglio a encabeçar a reforma na Suíça. Embora os dois reformadores, Lutero e Zwinglio, tenham sido impulsionados pelos mesmos motivos, o abuso no poder e os desvios doutrinários da Igreja Católica, há diferentes aspectos tanto na condução da reforma como na teologia dos dois reformadores, especialmente na questão da ceia. Então você tem esses dois importantes reformadores, um trabalhando na Alemanha, que foi o caso de Lutero, e outro na Suíça, a princípio, que é Zwinglio e depois Calvino. Vão trabalhar na Suíça. E com relação a Zwinglio e Lutero, chegou a haver inclusive reunião entre eles. Eles fizeram uma reunião para tentar entrar em acordo, mas não foi possível um acordo total para que eles trabalhassem em conjunto. Então cada um trabalhou no seu território, fazendo a reforma à sua maneira, mas não conseguiram trabalhar em conjunto, principalmente porque Lutero era irredutível com relação à questão da consubstancialidade. Então ele causou, ele implementou uma pequena modificação na heresia da transubstanciação da Igreja Católica, que dizia que a hóstia se transforma de fato no corpo de Cristo, e ele propôs uma pequena modificação chamada consubstanciação, onde ele diz que não é que a hóstia se transforma no corpo, mas a presença de Cristo na ceia é uma presença real, Cristo de fato está ali, naquele elemento da ceia. Isso aí muito também influência de todo o contexto no qual Lutero se formou. Então ele sempre foi monge. Muito cedo ele aderiu, ele até durante um tempo estudou para ser advogado, mas ele optou por aderir a essa questão do monastério. Então ele viveu muito tempo imerso dentro deste mundo católico, dessa mentalidade sacramentalista, e ele de fato, mesmo com a reforma, ele mantém algumas características desse sacramentalismo da Igreja Católica, tá, okay? Inclusive as primeiras igrejas luteranas elas guardavam muita semelhança ainda com a Igreja Católica, até na questão da liturgia. E Zwinglio já tinha uma formação totalmente diferente. Zwinglio nunca foi monge, sempre todo o tempo que ele estudou sob influência já do humanismo. Então já tinha essa crítica a essa questão sacramentalista, essas questões que ele encarava como mitológicas mesmo, de uma mentalidade muito arcaica da Igreja Católica. Então isso para ele era completamente ridículo, Então não houve acordo entre eles. Então mesmo que eles foram dois importantes reformadores, um trabalhando na Alemanha e outro trabalhando na Suíça, mas eles não trabalharam em conjunto, não houve uma unificação dos movimentos. Mas posteriormente, ambos os movimentos lograram muito êxito, floresceram, e as igrejas que daí surgiram deram continuidade ao trabalho de uma forma extraordinária. Inclusive, essa é uma das características muito interessantes da reforma, essa questão dessa liberdade, de não precisar unificar todos debaixo da égide de um poder universalista, agregador de todos eles. Diferentemente da própria mentalidade da Igreja Católica, que sempre buscava esta agregação de todos submetidos ao poder do Papa. Então, por mais que houvessem diversos movimentos diferentes dentro da Igreja Católica, submetiam-os pela força. Eles eram calados, silenciados pela força, enquanto na Reforma você tem o florescimento dessa liberdade, essa liberdade de expressão entre essas diferentes lideranças. Tá ok? Então você tem essa parte aqui, onde fala acerca de Zwinglio, a influência de Erasmo de Roterdã, sobre a formação de Zwinglio. Você tem aqui a questão que ele aborda, diferentemente de Lutero, que não teve doutrina apreciada pelo povo através do debate público com os representantes do Papa. Zwinglio enfrentou 3 debates convocados pelo Conselho da cidade de Zurique. O primeiro debate ocorreu em janeiro de 1523, com a presença de 600 pessoas, incluindo o clero e os conselheiros da cidade. Nesse debate, magistrados pronunciaram em favor de Zwinglio, lhe dando total liberdade para pregar a mensagem bíblica e proibindo que os padres pregassem mensagem desprovida de base bíblica. Com a decisão preliminar dos magistrados, esse primeiro debate precipitou as primeiras mudanças, tais como o casamento dos padres, de freiras, rejeição de margens, etc. O segundo debate foi agendado para outubro de 1523, tendo como principal assunto a missa
e as imagens. A presença popular no segundo debate foi de 900 pessoas, entre as quais se encontravam 350 clérigos e 10 doutores. Em janeiro de 1524 ocorreu o terceiro debate, no qual Zwinglio atacou a corrupção do clero de maneira positiva e explícita. Então, só para a gente ter uma ideia de como a reforma teve um outro direcionamento na Suíça, né? Teve um desenvolvimento diferente daquilo que ocorreu na Alemanha, né? Então você tem Zwinglio em meio a esses debates, tendo que apresentar a sua argumentação, tendo que vencer, tá certo? Logicamente, e de fato essas províncias, esses cantões aderindo a ele a partir desta boa argumentação dele, né? Dessa vitória dele sobre esses debates. Em outubro de 1531, os exércitos das regiões católicas atacaram Zurique de surpresa, sem que os protestantes tivessem tempo de se defender. Enquanto o exército protestante se preparava para a defesa, Zwinglio saiu à frente de um pequeno grupo de soldados para fazer frente aos católicos, mas foram esmagados pelos soldados católicos. É dito que o corpo de Zwinglio foi esquartejado e jogado na fogueira, como se costumava fazer, né, e com aqueles que eram acusados de heresia. Se Zwinglio não fosse homem de alma aguerrida ou espírito patriótico, provavelmente teria vivido mais. Mas, diferentemente de Lutero, ele pensava mais no povo que em si mesmo. Com sua morte, parecia que o movimento reformista na Suíça havia se frustrado. Mas, como um submarino que emerge das profundezas do mar, João Calvino entra em cena. Ele vai começar a abordar aqui a situação da vinda de João Calvino, né? Vindo ali da perseguição, extrema perseguição na França. Ele se torna um importante auxílio para a continuidade da reforma em território suíço. João Calvino se estabelece em território suíço, na cidade de Genebra. Em uma primeira tentativa não logra êxito, mas depois é convidado a retornar à cidade e enfim consegue estabelecer um trabalho duradouro de reforma naquela comunidade e formação de uma liderança cristã bem preparada a partir de uma base teológica na mentalidade da reforma. E para tanto produz sua obra magna em 1536, a Instituição da Religião Cristã, que é traduzida e difundida, né? Você tem aí a grande revolução, né, com a invenção da imprensa, então isso é copiado e é reproduzido muito rapidamente. Torna-se um referencial teológico para muitas lideranças reformadas. E aí você tem a situação de Calvino e a situação da reforma na Inglaterra, tá ok? Somente alguns pontos interessantes aqui. A gente vai ver tudo isso detalhadamente. Eu só queria falar aqui, ó, sobre suas fugas. A primeira fuga de Calvino ocorreu em 1533, provavelmente por ser acusado de colaborar com o reitor da Universidade de Paris, Nicolas Cop, num discurso humanístico que criticava duramente a conduta das autoridades católicas. Após esse discurso, de início de ano letivo, tanto Nicolas Cop como Calvino fugiram de Paris. Após passar por algumas cidades, Calvino chega a Noyon, sua cidade natal, onde renuncia aos benefícios que recebia da igreja. Com essa atitude, provavelmente ele já havia se desprendido de tudo aquilo que ele chamava de superstição do papado. Aí fala sobre a visita dele à Itália, antes de voltar à França, com a intenção de ir para Estrasburgo, na Alemanha, onde já havia se formado uma comunidade reformada. E aí nessa passagem ele é abordado por Guilherme Farel, tá certo? Em Genebra, ele é abordado por Farel em Genebra, que de fato consegue coagi-lo a permanecer ali. Ele é muito duro, né, na abordagem de Calvino, dizendo que Deus o amaldiçoaria se ele não prestasse esta ajuda ao estabelecimento da reforma da Suíça. Isso impressiona muito ele, né? Ele fazia pouco tempo que havia se convertido, então ele é muito impressionado com esse chamado, né? Esse intenso chamado. Ele permanece ali. No primeiro momento eles implementaram um sistema de reforma para a cidade, com a mudança, tá certo, da administração local. A administração que entrou não gostou muito dessas reformas implementadas e tentaram impedir, né, esta reforma. Então Calvino sai dali, vai para o território alemão durante um tempo, onde ele se casa,
Depois, quando a administração local muda de novo, ela é mais favorável à implementação da reforma. Calvino é convidado a retornar e aí ele permanece, tá certo? Ele fica aí em Genebra permanentemente, né? Trabalhando aí na questão da reforma e trabalhando na produção importante de livros. Aí você vai ter o irmão de Calvino trabalhando na tradução, tá certo? De uma Bíblia, depois um comitê teológico trabalhando na melhoria do texto, e esse texto dessa Bíblia de Genebra passa a ser uma Bíblia importantíssima para muitos territórios reformados. Então, a partir da tradução de Genebra, você vai ter tanto as obras teológicas quanto a Bíblia traduzida, tá certo? Nessa equipe de Genebra, que vão circular por muitos territórios europeus. Você vai ter importantes traduções, né? A tradução de Tyndale, tá certo? Da Inglaterra, a tradução de Genebra, da Bíblia Sagrada, e a tradução de Lutero, tá certo? Para o alemão. Então, as importantes traduções vão circular pelo território europeu. Na Inglaterra, tá certo? Que esse ponto aqui é o resumo que eu quero passar em relação a esse grande movimento da reforma. Na Inglaterra, a reforma segue outro curso, tendo o rei Henrique VIII, suas 6 esposas. O cara, depois de conseguir, né? O Papa negou o divórcio dele com Catarina de Catalão, e depois que ele se separa do Papa, né? E implementa aí o seu divórcio, né? Porque ele queria a descendência de um filho homem, ele queria que a sua esposa lhe desse um filho homem. Catarina não pôde lhe dar esse filho. Ele casa-se e só depois do 3º casamento que vai nascer o filho Eduardo. Depois disso, esta esposa dele vai morrer, ele ainda vai ter mais 3. Então, ao longo da sua vida serão pelo menos 6 matrimônios que ele vai contrair. Então você vê aí que o interesse dele não era tanto uma teologia, uma ideologia da reforma, da reestruturação da igreja, da teologia da igreja, da confissão de fé cristã, mas sim seus problemas em relação à questão da sucessão do trono. Tá ok? Então você vai ter Henrique VIII, que são figuras importantes, né? Algumas das suas esposas que vão lhe dar filhos, e esses filhos vão também interferir nessa questão da reforma da Inglaterra. O arcebispo da Cantuária, Thomas Cranmer, como pivô desse importante movimento político e religioso. Mesmo sendo inegável o valor do trabalho de Wycliffe como pré-reformador, cujo trabalho influenciou tanto Hus quanto Lutero e depois Calvino. No entanto, a separação de fato se deu quando o Papa Clemente VII lhe nega o divórcio com sua primeira esposa, a católica espanhola Catarina de Aragão. Então o rei, mesmo tendo sido há pouco tempo dele ter sido condecorado pelo Papa Leão X como defensor da fé, pelo combate às ideias reformistas de Wycliffe, não hesitou em romper com o Papa e fazer-se líder de uma igreja independente para a Inglaterra, a igreja anglicana. Então ele havia pouco tempo sido condecorado pelo Papa Leão X como defensor da fé católica, obviamente, né? Mas isso não encantou muito ele. Quando o Papa Clemente VII o proibiu de se divorciar de Catarina de Aragão, que não lhe dava filho homem, ele vai lá e dá um jeito na coisa. Ele separa a igreja, diz a igreja da Inglaterra não responde mais ao Papa, eu sou o líder da igreja, é a igreja anglicana agora e eu vou me separar quantas vezes eu quiser. Então ele se separou de Catarina, casou-se com Ana Bolena, depois casou-se com mais 4 senhoras ainda. Então vai ter 6 esposas pelo menos ao longo de sua vida. Você vai ter a situação, né, de Catarina espanhola, conforme eu já li. Passou a ser chamada de... Ele foi condecorado pelo Papa Leão X como defensor da fé, pelo combate às ideias reformistas de Wycliffe. Não hesitou em romper com o Papa e fazer-se líder de uma igreja independente para a Inglaterra, que passou a ser chamada de anglicana, tá certo? Devido aos anglos, né, anglo-saxões, a quem Cranmer foi incumbido de dar nova estrutura. Então Cranmer faz algumas mudanças, mas mudanças que não vão muito longe. Não mexem de uma forma muito profunda na estrutura da igreja. Então, a igreja tem uma liturgia e tem uma hierarquia eclesiástica completamente semelhante à igreja católica. Então, é uma igreja com outro nome, mas com uma estrutura católica.
Então isso desagrada aos movimentos reformistas que estão surgindo, que estão ganhando cada vez mais importância e que estão migrando para aquela região. Então você tem John Knox, que tem contato direto com Calvino, com Bullinger, tá certo? E ele leva para a Escócia esse ideal de reforma, uma reforma verdadeira, né? Uma reforma de fato. Então muitos movimentos, tanto da Escócia quanto da Inglaterra, do país de Gales, eles não estão contentes com essa estrutura da igreja anglicana. Então eles tentam constantemente causar uma modificação nisso. A igreja resiste, a essas tentativas de modificação, e assim esses grupos chamados não conformistas acabam tomando o caminho da imigração. Eles vão tanto para a Irlanda do Norte, quanto também da Irlanda do Norte vão para a América, né, buscando oportunidades de estruturar uma igreja de acordo com os ideais da reforma. Tá, ok? O tipo de reforma instaurado pelo anglicanismo de fato não causa profundas transformações na estrutura da igreja, permanecendo ainda com um aspecto muito católico em sua liturgia, o que incentivará o surgimento de grupos dissidentes, os chamados puritanos, dentre os quais surgiram alguns grupos separatistas. Então tinham alguns grupos puritanos, tinham alguns que queriam uma modificação na questão litúrgica, mas não uma separação do Estado. E aí tinham outros mais radicais que queriam uma modificação litúrgica e também uma separação total do Estado. Então, chamados mais congregacionalistas, né? Eles queriam que a igreja não interferisse na questão do Estado, o Estado não interferisse na igreja, a igreja seguisse de uma forma independente ao Estado, tá certo? Que é o ideal, né? Que vai ser vivenciado quando chegarmos ao Estado laico. O que incentivará, isso aqui eu já li, dentre os quais surgiram alguns grupos separatistas que emigraram para os Estados Unidos e a Irlanda do Norte. Primeiro para a Irlanda do Norte, depois para os Estados Unidos. Na Inglaterra, Eduardo IV seguirá com os planos reformistas de seu pai. Então, o pai dele, Henrique VIII, separa a igreja. Eduardo IV já dá mais liberdade a que os movimentos presbiterianos, calvinistas, que estão interagindo dentro daquele grupo, eles continuem, né? Fundem igrejas, fundem instituições, escolas, trabalhem, né? Consigam de fato causar uma grande transformação social. Então, com alguns reis que favorecem o movimento, mesmo não mexendo tão profundamente na estrutura da igreja do Estado, né? Eles dão liberdade a esses grupos de trabalharem intensamente. Então você tem essa situação. Eduardo VI, seguirá com os planos reformistas de seu pai, mas com a sua morte, a rainha Maria I, então você tem Eduardo VI, que é filho de Henrique VIII com um dos casamentos, se eu não me engano, com... não vamos lembrar agora, já tem um quadro aqui onde eu tenho separadinho cada uma delas. Mas Eduardo VI é filho dele, tem a outra meia-irmã dele, que é Maria I, tá certo? Que é filha do primeiro casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Então, quando morre Eduardo VI, que é o filho do homem que o rei tanto esperava, tá certo? Que só veio no terceiro matrimônio, quando este morre, a filha do primeiro matrimônio vê a oportunidade. E aí você tem alguns grupos dentro da Inglaterra que não estão satisfeitos com essas mudanças que estão sendo implementadas por esses reformadores e apoiam a chegada da filha do primeiro matrimônio, Maria I, que de fato trabalha para que retorne para o catolicismo. Maria I, filha de Henrique com Catarina, lutará para a reimplantação do catolicismo. Época em que serão mortos Cranmer, Latimer e Ridley, importantes nomes dessa reforma, da reforma anglicana. Mas quando essa enfim morre, Elizabeth, filha de Henrique com Ana Bolena, a segunda esposa, segue o caminho da reconciliação e não interfere nos movimentos. Então o que ela prefere? Ela não vai nem implementar uma guerra de retorno ao catolicismo e também não vai fazer um grande trabalho de perseguição aos católicos para se tornar reformado. Ela vai tentar o caminho da conciliação, então uma tolerância, estabelecer uma tolerância. Só que com essa tolerância você tem pelo menos uma liberdade para que os reformados trabalhem de uma forma mais intensa. Okay? Então você tem essa situação na época da rainha Elizabeth.
Agora, nesse terceiro ponto aqui, para fechar e para passar para o material, tá certo? O material que a gente pesquisou, na Escócia, com a heróica colaboração de John Knox, que esteve em contato aproximado tanto com Calvino em Genebra, quanto com Bullinger em Zurique, sucessor de Zwinglio, a reforma alcançou a estrutura mais profunda dessa nação, mesmo com a resistência de Jaime V, tá certo? O rei que estava ali, e depois a filha dele, Maria Stuart, que dá continuidade, e são convencidos pelo catolicismo, tá certo? E a atitude antagônica que ele tinha em relação às reformas que estavam acontecendo na Inglaterra, ele não aceita essas reformas e ele tem essa ligação tanto com os reis franceses, tá certo? Quanto com as famílias inglesas também. Então ele mantém esta aliança forte com o catolicismo em oposição às reformas que estão acontecendo na Inglaterra. Então, da parte da realeza, você tem uma resistência, mas mesmo com essa resistência, tanto os nobres quanto os reformadores que para lá foram, com a ajuda de John Knox, conseguem implementar uma reforma que vai muito profundamente na Escócia. A Escócia se torna de fato um país protestante. Maria Stuart, sua filha, que tentaram manter a nação ligada ao catolicismo. Já na França é outra situação. Na França a reforma cresceu, ela não teve importantes nomes de liderança lá. Um importante nome que teria seria Calvino, mas Calvino sai da França e desloca-se para a Suíça, o que foi muito bom na verdade. Porque na França ele não teria tido o apoio que Lutero teve na Alemanha. Na França, as autoridades elas não aderem à reforma. Então você tem algumas figuras importantes da política, né, da monarquia, do local, mas elas não têm uma representatividade religiosa tão forte, elas não são tão engajadas. Então elas têm mais o interesse de utilizar-se daquele movimento para algum tipo de benefício político próprio, ascender ao poder. Mas elas não estão tão engajadas nessa reforma. Aí você tem o movimento reformista na França, não tem esse apoio por parte das autoridades, e assim ele é muito castigado, muito perseguido. De fato, as autoridades católicas castigam o movimento reformista na França de forma muito terrível. Mesmo com o primeiro impulso, dado ainda pelo padre Lefebvre, que começa, né, quando passou 1512, quando passou a escrever sobre a salvação pela fé, então já há uma manifestação dessa contestação da doutrina católica a partir mesmo do clero católico na França, né? Então seria um impulso para uma grande reforma. Inclusive Lutero, né, lê sobre esse padre Lefebvre, né, de certa forma influenciado pelos escritos dele, mas isso não se alastra pelas autoridades, não se alastra pelas representações políticas, né? A reforma não contou com o impulso, não contou com o apoio, de nobres e realeza nesse território, os chamados huguenotes, que são os reformadores na França. Apesar de importantes representantes, como foi o estudioso João Calvino, que é francês, de Noyon, mas está, né, em Genebra, que trabalhava de Genebra, dentro da França contou apenas com algumas representações mais interessadas no âmbito político, como foi o almirante Gaspar de Coligny. Este tentava a todo custo influenciar Carlos IX a aderir à fé protestante, mas a rainha Catarina de Médicis, mãe de Carlos e regente na época, que Carlos era muito novo, e mãe também de Margarete de Valois, trabalhou ferrenhamente contra. Então ela sabia dessa tentativa do almirante Coligny de influenciar Carlos IX, mas ela tratou de fechar as portas para isso, inclusive envenenando a mente de Carlos IX contra Coligny, né, contra o almirante Coligny, e também tratando de unir a sua filha, tá certo? A Margarete de Valois, mesmo que Henrique de Navarra, então ela une, né, uma aliança política importante para ela, para se manter no poder na França, a união de Margarete de Valois com Henrique de Navarra. Henrique de Navarra era simpatizante do protestantismo, mas ele não era, como eu falei, não estava engajado numa reforma de fato. E aí quando ele vê que todo o ambiente é católico, ele de fato adere ao catolicismo, né? Ele entra para o catolicismo, ele não dá nenhum tipo de sinal de que pretende
forçar a barra com uma reforma. Para quê? Para ele poder se manter no poder. Mas quando ele vê o grande massacre da noite de São Bartolomeu, ele tenta, a partir da autoridade que tem, favorecer os reformados de alguma maneira. Então ele tem a publicação do Edito de Nantes, dando liberdade. Esse edito vai ficar durante a gestão dele, mas os 2 filhos dele, na sequência, vão derrubar esse edito, que só vai voltar a ter uma expressão, essa questão da liberdade de expressão para os protestantes, na época da Revolução Francesa. Aí vai ser tanto os protestantes quanto os judeus vão gozar dessa liberdade de culto, mas só lá na Revolução Francesa em 1800. Então você vai ter a situação, trabalhou ferrenhamente contra, mesmo que Henrique de Navarra, com quem Margarete se casou, também favorecesse de certa forma o protestantismo, não conseguiu vencer as estratégias católicas nesse país, o que levou a muitas guerras entre católicos e protestantes. Foram pelo menos 6 importantes batalhas, tá certo, entre eles, e a mais covarde em 24 de agosto de 1572, chamada Noite de São Bartolomeu, na qual, quando os protestantes da França, sabendo do casamento de Margarete de Valois com Henrique de Navarra, e sabendo que Henrique os favorecia, de certa forma, mesmo que não abertamente, mas era favorável a eles, compareceram em peso a Paris, entendendo que seria um importante momento político. Aí a rainha católica, né, a rainha Catarina de Médicis, juntamente com outros importantes representações da Igreja Católica no local, tramaram um plano. Durante as festividades atacaram o Gaspar, tá certo? De Coligny. E com isso começaram a difundir que haveria um contra-ataque dos protestantes. Então eles foram lá, atacaram o almirante Coligny, também espalharam que haveria um contra-ataque protestante, e os jesuítas trabalharam intensamente nessa situação, espalhando entre o povo, né, esse boato do ataque, do contra-ataque, né, protestante, espalhando essa falsa informação. E aí criaram-se diversos grupos de cidadãos que se armaram e se prepararam para que na madrugada de 24 de agosto de 1572 eles se reunissem nas ruas, e ao tocar do sino da Catedral de Notre-Dame, todos eles invadiram as casas das famílias protestantes que estavam ali em Paris para aquela ocasião, tá certo? Invadiram as casas e mataram sorrateiramente, de forma covarde, mataram homens, mulheres, crianças, todos que encontraram ali. Então, pelo menos 100.000 protestantes foram mortos na covarde noite de São Bartolomeu, que foi armado aí por Catarina dos Médicis e as lideranças católicas ali daquele momento. Inclusive o Papa em Roma e os cardeais celebraram isso e fizeram uma procissão em homenagem a este ato cruel, a este ato sanguinário por parte dessas lideranças, tá ok? Para você ver em que pé andava o contexto aqui do momento. Agosto de 1572, chamada Noite de São Bartolomeu, na qual, com o apoio dos jesuítas, todos os católicos organizaram um ataque covarde às famílias protestantes que foram a Paris acompanhar o casamento de Henrique e Margarete. Mais de 100.000 almas foram mortas, o que rendeu da parte de Henrique o Edito de Nantes, que conferia liberdade de cultos protestantes. Isso vai ser derrubado depois pelos filhos dele, né, que vão dar continuidade, e só será retomada essa possibilidade de liberdade de culto lá na frente, na época já, tá certo, da Revolução Francesa, tá ok? Então esse foi o resumo daquilo que estamos discutindo aqui ao longo desse período, que vai aqui do começo com o Eurico Zwinglio, da página 62, até a reforma na França, né? Passamos a analisar aí, com a trágica noite de São Bartolomeu, na página 74, quando a gente vai partir depois para a análise da Contra-Reforma, ok? Mas a partir de agora a gente passa então a analisar o material, importante material aí de pesquisa que eu encontrei, que vai nos dar uma importante noção da sequência da Reforma Protestante nesses diversos países, né?
onde ela eclodiu também e levou muitos desses grupos a se fortalecer contra a dominação da Igreja Católica. Ok, vamos lá. Aqui é aquele quadro que eu mostrei para vocês, daquelas esposas. Primeira Catarina de Aragão, que só deu filhas. Então você vai ter Maria I, filha dela, que vai ser depois quem vai tentar